E aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Pedra Matemática, aqui quem vos fala é o professor Marcelo Pinheiro, e hoje nós vamos fazer o nosso vídeo completo de revisão do 7º ano. Conteúdos vamos trabalhar hoje: razão e proporção, regra de 3, probabilidade e estatística. Em estatística nós vamos trabalhar com análise de gráficos, porcentagem e também cálculo de média aritmética simples, né? Alguns chamam de estatística e outros chamam simplesmente de estística, nosso mascotinho aqui do canal, um dos nossos mascotes, né? Fora toda a galera lá atrás, beleza? Galera, então é o seguinte, tá? Então, antes de começar a nossa aula, já quero pedir para você deixar seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma aula e outras aulas de revisões que aí sairão por aí, beleza? Então é o seguinte, deixe nos comentários no final dessa aula o que você achou dessa aula, tá? Se faltou algum conteúdo, comenta aí que a gente vai fazer um vídeo para você, beleza? Tranquilo? Então, sem mais enrolação, bora para o nosso vídeo de hoje. Então, vamos começar a nossa revisão do 7º ano, galera. Bora! Então é o seguinte, primeiro, exercício sobre razão. Fala assim, ó. Em certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é 2 pontos. Galera, questão de razão. É importante lembrar uma coisa, tá? Que é o seguinte, galera. Razão é uma fração, tá? Onde nós temos que comparar na ordem em que é nos passado. Então, primeiro ele fala, ó, quantidade de cadeiras reservadas. Então, em cima serão as cadeiras reservadas. E embaixo é o que ele fala depois, em relação ao total de cadeiras. Então, quero o total de cadeiras. Ele fala que as reservadas são as cadeiras escuras. Então, agora é só contabilizar, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadeiras. Então, em cima é o número 17. Com isso, sobra apenas opções A ou B. Só tem isso. E embaixo o total. Qual é o total, né? Para descobrir o total, ao invés de calcular uma por uma, eu calculo a vertical, calculo a horizontal e multiplico. Então aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 10. 7 vezes 10 dá 70 cadeiras ao todo. Então a minha fração é 17 sobre 70, ou seja, letra A. Simples assim, galera. Questão do Enem. Inclusive, isso caiu no meu Enem, tá? Que eu fiz lá em 2010. Faz tempinho, né? Mas também eu vi que caiu em outras provas depois. Beleza? Razão é isso, galera. Toda razão é uma comparação em forma de fração. Eu escrevo em cima quem fala primeiro e eu escrevo depois quem ele fala por segundo. Beleza? Continuando então aqui, ó, número 2, também é uma questão de razão, tá? E fala o seguinte, ó. O Departamento de Controle de Qualidade de uma fábrica constatou que, considerando-se que todas as peças de determinado lote produzido, a razão entre o número de peças defeituosas e o número de peças perfeitas é igual a 2 sobre 19. Então vamos entender o que significa essa fração, ó. 2 por 19. O que essa fração significa? O número de cima é o número de peças defeituosas, ok? E embaixo é o número de peças perfeitas, tá? E ele pergunta, né? Isso significa que, nesse lote, de cada 19 peças, 2 são defeituosas, de 19 peças, 2 são perfeitas, de 21 peças, 2 são defeituosas, ou de 21 peças, 2 são perfeitas. Muita gente pegaria aqui, ó, e colocaria a letra A, 19 peças, 2 são defeituosas. Só que tem um porém. Não é isso, né? Ele fala que 2 defeituosas para cada 19 perfeitas. Ou seja, eu tenho que somar esses dois valores para descobrir quantas peças eu tenho ao todo. Então, ao todo, eu calculo lá, ó, 2 mais 19 tá 21 peças. Então, ao todo, eu tenho 21 peças. E de cada 21 peças, sim, 2 são defeituosas, portanto, letra C, ok?
Galera, isso aqui é interpretação pura, tá? É necessário você entender o que a fração significa de uma razão. Beleza? Tranquilo? Toda razão, então, é uma comparação entre grandezas, entre valores, tá? E é essencial essa jogadinha aqui, essa interpretação. Beleza? Continuando, então, nós estamos aqui agora na número 3. E a número 3 fala assim, ó. Durante o treinamento, um jogador de basquete mirim executou vários lançamentos em direção à cesta. E a razão entre o número de erros e o número de acertos foi igual a 2/5. Se o número de erros foi 26, então o número de lançamentos executados foi 2 pontos. Galera, isso aqui é uma questão de regrinha de 3, com razão, tá? Nós temos duas formas de resolver. Então vamos fazer aqui das duas maneiras. Primeira maneira, eu vou usar o número de lançamentos executados. É o seguinte, essa fração 2/5 significa que eu tenho 2 erros, ok? E 5 acertos, né? Porque, ó, ele fala, né? A razão entre erros e acertos. Então, em cima é acerto e embaixo, perdão, em cima é erros e embaixo são os acertos. Ao todo, significa que eu tive 7 lançamentos, ok? Essa é a razão que eu tenho. Então, de 7 lançamentos, tenho 2 erros. E por que eu estou usando o erro aqui, ó? Porque ele fala número de erros igual a 26. Regrinha de 3. Então, eu tenho aqui, ó, primeira maneira. E a regrinha de 3 vai ser o seguinte, ó. Eu tenho lançamentos e erros, certo? No início eu tinha 7 lançamentos e 2 erros. Agora eu tenho 26 erros. Então pensa comigo, meu número de erros aumentou ou diminuiu? Ele aumentou. E se eu tenho mais erros, o que significa que aconteceu com o número de lançamentos? Esse lançamento aumentou ou diminuiu? Também aumentou, né? Então, quando um lado aumenta, o outro lado também tem que aumentar. Isso é uma grandeza diretamente proporcional, que nós multiplicamos cruzados, ok? Então, eu faço aqui, ó, 2x é igual a 7 vezes 26, tá? 7 vezes 26, 7 vezes 20 dá 140, 7 vezes 6, 42, 42 mais 140, 182. Então, eu tenho 182, 2 está multiplicando, passa dividindo, então achei que x é igual a 91 lançamentos, ok? Tem essa resposta ali? Tem, né? Letra D, ok? Essa é a primeira forma de se resolver, usando erros e o próprio número de lançamentos. Mas é muito comum o pessoal não seguir por essa linha de pensamento. O pessoal vai seguir a linha usando exatamente a fração que está ali, 2/5. Mas o que eu tenho em 2/5? Erros e acertos. Então, eu tenho aqui, ó, erros, ok? E eu também tenho o número de acertos. Usando a regra de 3 também. 2 erros são 5 acertos. Então, nesse caso, 26 erros são quantos acertos? Multiplico cruzado. Então, fica lá, ó, 2x é igual a 26 vezes 5. Quanto que é 26 vezes 5? 20 vezes 5 dá 100, 6 vezes 5 dá 30, então dá 130. Então, 2x é igual a 130, x será 130 divididos por 2, que dá 65. Só que olha só a letra A, 65. Só que essa resposta não está completa. E o cara colocou ali 65 por pegadinha. Por que não está completa essa resposta? Porque 65 é o número de acertos. E eu não quero o número de acertos, quero o número de lançamentos. Então, pela segunda maneira, eu tenho que lembrar que eu preciso ainda somar 65 mais os 26 erros que eu tinha no início. Aí sim, 65 mais 26 dá 91 lançamentos, letra D, ok? Então tem as duas maneiras que você pode resolver, usando a fração direto, só que daí que vem a questão da interpretação, e aqui onde a galera mais erra, interpretação. Entendeu o que o exercício está passando, beleza? Galera, peço desculpa só aqui pelas minhas fungadas, às vezes que minha rinite está atacada, beleza? Tentei passar remédio, mas até agora não deu muito efeito, tá? Então vamos para o nosso terceiro exercício, que também fala de razão. Olha só, o terceiro exercício, galera, fala o seguinte, vamos ler aqui. Enem de 2020, hein? Olha só. Recentemente, né? Faz que 5 aninhos é pouco tempo. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus.
diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura, ok? Ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. Só para lembrar aqui, para a gente não esquecer, né? Ele fala que todos os assentos do ônibus, uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. Então, os escuros são os que já foram vendidos, beleza? Tá? Ó, já vendidos é uma cor mais escura. Então, os claros ainda estão disponíveis. Continuando agora a questão, vem o comando. A razão entre o número de assentos já vendidos, então, ó, na minha fração aqui em cima eu quero os já vendidos, ok? E o total de assentos desse ônibus. Então, embaixo eu quero o total de assentos, beleza? No instante considerado na imagem. Primeiro, quantos assentos dessa imagem ao todo? Como ele é numerado, é fácil identificar, né? O último é 42, então aqui embaixo fica 42. Como o denominador é 42, as únicas respostas possíveis são a letra A ou a letra C, tá? E em cima eu quero os já vendidos, então eu só conto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 já foram vendidos. Então, a minha razão é 16 sobre 42, ou seja, letra A. É a mesma questão da número 1, né, galera? É só você interpretar como você faz razão, e lembrando que razão é sempre embaixo total, ou melhor, quem fala primeiro vai em cima, quem fala por segundo vai embaixo. Beleza? Então, o nosso quinto exercício fala o seguinte, ó. Viajando em seu automóvel durante 4 horas, Marta percorreu 280 km. Nessa viagem, a velocidade média desenvolvida por Marta foi D. Galera, essa aqui é uma questão de razão especial que nós chamamos no sétimo ano, que é a velocidade média, tá? E toda velocidade média, galera, é calculada da seguinte maneira, ó. É a distância percorrida divididos pelo tempo que levou para percorrer aquela distância, tá? Então, velocidade média, nesse caso, qual a distância percorrida? 280 quilômetros. Então, eu faço 280 divididos pelo tempo, que é 4 horas, tá? 280 divididos por 4, 28 divididos por 4 fica 7 e acrescento 0, então 70 quilômetros por hora, tá? Isso aqui, galera, é importantíssimo escrever no final, que é a unidade de medidas. Como que eu defino a unidade de medida? É pela informação que eu coloco aqui. O 280 está em quilômetro e o meu tempo está em horas. Por isso que é 70 km por hora. Beleza? Questão simples de fazer, né? Velocidade média é bem tranquilinho, tá? Vamos começar nosso segundo terços, né? São 15 exercícios hoje, então nós já fizemos um terço, né? Pois é, foi rápido, né, galera? Letra não, né? Número 6, FCC. Qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora? Opa, ele me deu agora a unidade da velocidade, ele quer especificamente quilômetros por hora, de uma pessoa que percorre a pé 120 metros em 20 minutos. Então, aqui informações, ó. Distância 1.200 metros, perdão, eu falei 120, né? É 1.200. E o tempo é de 20 minutos. Nós temos um probleminha aqui. Por quê? Velocidade média, deixa eu pegar a cor verde, nós aprendemos a calcular que é distância divididos pelo tempo que ele usou para percorrer essa distância. Ele quer em quilômetros por hora. Significa que a minha distância tem que estar em quilômetro e o meu tempo precisa estar em horas, tá? E aqui mora um probleminha. Qual o probleminha? Minha distância está em metros e não em quilômetros. Então, eu vou transformar. Como transforma metros em quilômetros? Você divide... Cadê minha caneta? Aqui. Você divide por 1.000, ok? Isso está 1,2 quilômetros, tá? E minutos para horas, você também vai dividir por 60. Vai ficar, então, 20 sobre 60. Vamos usar a fração que fica mais fácil, porque isso vai ser uma divisão periódica, tá? Corta os zeros, divide ambos por 2. Nós temos, então, 1/3. É isso que nós temos aqui. Agora, vamos aplicar nossa equação.
Então, velocidade média é 1,2 divididos por 1/3. O que nós vamos calcular aqui? Divisão de fração. Professor, como é que você resolve isso? Fácil. Repete a primeira fração, repete 1,2, multiplica pelo inverso da segunda. Inverso de 1/3 é 3/1. Esse 1 você pode ignorar, agora é só fazer a multiplicação. 1,2 vezes 3 fica 3,6 km por hora. Essa é a velocidade do nosso corpo nesse exercício, beleza? Vamos então para o nosso 7º exercício de hoje, que fala o seguinte, ó. Em uma granja com 800 frangos, 984 kg de ração duram exatamente 10 dias. Caso a granja tivesse 200 frangos a mais, essa ração duraria? Ponto de interrogação. Galera, isso aqui é uma questão de regrinha de 3, tá? Primeiro eu tenho que saber quais são as duas grandezas que estou trabalhando. Como que eu sei disso? Quais são os números que está mudando, está variando. Então, olha só, tenho aqui 800 frangos, ração e dias. Mais 200 frangos. Opa, mudou o número de frangos, essa é a primeira grandeza. Vou escrever aqui, ó. Frangos, ok? Essa ração duraria. Então, quero tempo. Então, dias também está mudando. A ração, ela é fixa. Então, ela não entra aqui no meu raciocínio, tá? Então, vamos lá. Primeiro, 800 frangos duram 10 dias. Agora eu tenho 200 frangos a mais. Se eu tinha 800, agora tenho mais 200, eu estou com 1.000 frangos. Eu quero saber, 1.000 frangos dura quanto tempo, beleza? Isso aqui, galera, é uma grandeza inversamente proporcional. Por que inversamente proporcional? Porque pensa comigo, quanto mais frangos eu tenho, menos dias tem que durar a minha ração, né? Então, quanto uma grandeza aumenta, a outra vai diminuir, beleza? Como que resolve a grandeza inversamente proporcional? Multiplicamos em linha. Diretamente multiplica cruzado, inversamente multiplica reto, beleza? Então, vamos fazer nosso cálculo aqui, né? Vai ficar lá, ó, 800 vezes 10 é igual a 1.000 vezes x. 800 vezes 10, 8.000. Então, tenho que 8.000 divididos por 1.000 está multiplicando, passa dividindo, então 8.000 divididos por 1.000, logo x é igual a 8 dias. Esse é o tempo que iria durar a nossa ração. Beleza? Fácil ou difícil? Espero que esteja ficando fácil, hein, galera? Galera, regrinha de 3, a questão principal é essa, tá? Você tem que saber quais são as grandezas que estão variando. Essa é a jogada. E monta a tabelinha, não tenha preguiça, não fica, ai meu Deus, não. Monta a tabelinha para você não perder o teu raciocínio e não confundir os seus valores, beleza? Então vamos fazer aqui a número 8 também, a regra de 3, ó. Para construir uma casa, 5 pedreiros gastam 300 dias. Quantos dias 10 pedreiros gastarão para construir a mesma casa? Então olha só, eu tenho pedreiros e dias. São as duas coisas que estão variando. Então, aqui, ó, pedreiros, tá? Ah, professor, dá fazer de cabeça. Eu sei, mas nosso objetivo aqui é compreender o raciocínio, né? Colocar no papel o nosso raciocínio, beleza? E aqui é dias. Vamos lá. 5 pedreiros gastam 300 dias. Agora, 10 pedreiros vão gastar quanto tempo? Aquele esquema. Isso aqui é diretamente ou inversamente proporcional? Como que eu sei? Pensa comigo. Quanto maior o número de pedreiros, menor tem que ser o número de dias para a construção, né? Ou seja, mais rápido eu vou construir. Então, é uma grandeza inversamente proporcional, beleza? Então, aqui eu multiplico em linha também. Então, fica lá, ó, 5 vezes 300 é igual a 10 vezes x. Então, x é igual 5 vezes 300, 1.500. Então, 1.500 divididos por 10. Daí você está multiplicando, passa dividindo, ok? Agora é só fazer a continha, né? Corta o 0 com 0, 150 divididos por 1 dá 150 dias. Olha só como é fácil de fazer as continhas com regra de 3. Beleza?
Vamos para o nosso nono exercício, estamos quase chegando ali, finalizando os 2/3, né? Também uma questão de regra de 3, olha só. O exercício fala assim: 15 homens fazem um trabalho em 10 dias, desejando-se fazer o mesmo trabalho em 6 dias. Quantos homens a mais serão necessários? Pensa comigo. Duas coisas que fariam então, variam, né? Número de homens, ok? E também o tempo que estão fazendo esse trabalho. Então vamos lá. Homens e dias. Beleza? Começando, 15 homens trabalham em 10 dias. Agora, quantos homens irão fazer esse trabalho em 6 dias? O que nós vamos calcular aqui é quantos homens fazem o trabalho em 6 dias. Presta atenção, interpretação, tá? Então vamos lá. Pensa comigo, para diminuir o número de dias, eu preciso aumentar o número de homens, certo? Quanto mais homens trabalhando, menos tempo leva para concluir serviço, logo também é inversamente proporcional. Então eu multiplico em linha, beleza? Então fica lá, ó, 15 vezes 10 igual a x vezes 6. X é igual 15 vezes 10, 150 divididos por 6. Esse valor aqui vai dar 25 homens. Só que detalhe, tá? Muita gente acabaria por aqui e oh, meu Deus, encerraria a questão, só que não teria respondido a pergunta. Porque a pergunta é: quantos homens a mais serão necessários? O que nós calculamos é a quantidade de homens necessárias para isso. Agora pensa, quantos homens a mais eu tenho que contratar? Eu já tinha 15, eu preciso de 25. Então eu coloco 25 menos 15, que é igual a 10 homens. Essa é a resposta definitiva. Beleza? Tranquilo? Galera, questão de interpretação. Fechou? Então bora para o nosso 10º exercício de hoje, né? Que fala também a regra de 3 e fala o seguinte, ó. Para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 10 kg de ração a cada 15 dias. Qual a quantidade total de ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocado a mesma quantidade de ração? Pensa comigo, galera. Eu quero semana, ok? Então, olha só. Vamos pensar comigo o seguinte. Duas coisas que variam é quilograma e dias, né? Então, vamos lá. Quilograma e dias. Bom, ele fala que 10 quilogramas equivale a 15 dias. Então eu quero saber quanto que ele gasta em uma semana. Por semana, uma semana são quantos dias, galera? Uma semana são 7 dias, né? Então eu vou trocar aqui, ó, em vez de colocar uma semana, eu coloco 7 dias. Agora pensa comigo, né? Eu vou colocar a mesma quantidade por dia. Se eu quero saber menos dias, o que eu vou calcular? Menos quilogramas, né? Porque se ele come a mesma quantidade de ração por dia, então quanto menos dias eu quero saber, menos ração meu cachorro vai comer. Então é uma grandeza diretamente proporcional, ok? Ou seja, multiplico cruzado, tá? Então a minha conta vai ser a seguinte, ó. 10 vezes 7 é igual a 15 vezes x, tá? Então x igual 7 vezes 10, 70. 70 divididos por 15. Esse valor dá aproximadamente 4,7 quilogramas de ração consumida por esse cachorro. Então vamos para o nosso 11º exercício. Chegamos aqui ao último terço exercício de hoje, né, galera? Eu sei que a aula é um pouquinho mais longa, mas é para fazer esse compilado geral, beleza? Então olha só, uma editora de jornal tem 7 profissionais responsáveis pela produção de 35 mil exemplares todos os dias. Após a ocorrência de mortes devido à gripe suína, a procura por informações a respeito dessa gripe aumentou bastante, e o jornal teve que aumentar sua produção para 65 mil por dia. O número de contratações cresce proporcionalmente em relação ao aumento do número de exemplares produzidos. O número de funcionários que a editora terá
após as contratações é de 2 pontos. Bom, pensa comigo. Eu tenho duas coisas variando, ou seja, duas grandezas. Quais são elas? Número de profissionais, né? Eu tinha 7, agora quero saber qual que é o novo número, e o número de exemplares, que era 35 mil, depois tornou-se 65 mil. Bora então formar nossa tabelinha? Então, olha lá, número de funcionários e número de exemplares, ok? Número de funcionários, eu tinha 7 para 35 mil. E agora eu quero descobrir quantos eu terei para 65 mil. Com isso, multiplica cruzado, né? Afinal, quanto mais exemplares, mais funcionários preciso ter, então é diretamente proporcional. Então vai ficar o seguinte, ó, 35 mil vezes x é igual a 7 vezes 65 mil. Bom, x é igual a 7 vezes 65 mil, dividido por 35 mil. Você já vai ver o que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil nossa continha. Primeiro, vou cortar esses 3 zeros, tá? Então fica 7 vezes 65 dividido por 35. E agora eu vou dividir embaixo e em cima por 7. Por quê? 7 vezes por 7 fica 1. Então aqui, ó, a minha razão seria 1 vezes 65 dividido por 35 por 7 dá 5. Então 65 dividido por 5, basicamente essa é a minha conta. E 65 dividido por 5 é igual a 13 funcionários, perdão. Então, funcionários. Então, essa empresa terá um total de 13 funcionários após as contratações. E aí, fácil ou difícil? Não é tão difícil, né, galera? A questão principal é, monta a tabelinha, verifica se é inversamente ou diretamente, e aí você faz seu cálculo de acordo com a sua análise, beleza? Vamos para o nosso, então, 12º exercício, e agora é sobre probabilidade. Galera, probabilidade não vai ter tanto exercício assim. Se você precisa de mais estudos sobre isso, temos vários vídeos aqui no canal, inclusive essa semana, nossa semana aí de revisões, né? Nossa série de revisões, tem bastante exercício sobre probabilidade, tá bom? Então pode olhar as aulas do 6º ano, do 8º ano, do 9º ano, que vai te ajudar também a estudar um pouco mais sobre probabilidade. Fechou? Então vamos para o nosso 12º exercício de hoje, que fala o seguinte, ó. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 até 20? Galera, probabilidade é uma fração, onde embaixo eu coloco o total de possibilidades, no caso chamamos de espaço amostral, e em cima colocamos apenas o nosso interesse, ou seja, o nosso evento, tá? Vou ter que colocar aqui, ó, em cima é o evento, que é o nosso interesse, e embaixo é o total, que nós chamamos de espaço amostral, beleza? Então vamos montar essa fração agora? Então bora. Espaço amostral, quantas possibilidades tem ao todo? Ao todo, minhas bolinhas são numeradas de 1 até 100. Então eu tenho 100 números ao todo, então a minha fração aqui embaixo é 100. E em cima desses 100 números, quantos me interessam? A minha probabilidade da senha sorteada de 1 até 20, aqui eu tenho 20 números, então me interessam 20. Essa é a razão. Nós poderíamos parar por aqui, tá? Tá? Nós poderíamos parar por aqui, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, apesar de, além de que, essas frações, podem ser simplificadas, tá? Então, simplificando essa fração, primeiro cortando os últimos zeros, ficaria que probabilidade é igual a 2 sobre 10, dá para dividir ambos por 2, que é igual a 1/5. Então, essa é a probabilidade de sair um número de 1 até 20, ou seja, a cada 5 números sorteados, eu tenho a chance de 1 ser um número de 1 até 20. Beleza? Esse é o significado dessa fração. Vamos para o nosso 13º exercício, então. Essa aqui é legal, que fala o seguinte, ó. Deixa eu aqui só fazer a separação entre A e B, que eu acabei de reparar que tem aqui, ó. Então, fazer essa separação. Beleza. Em um lote com 40 peças iguais, 16 são perfeitas e as demais defeituosas. Retira-se uma dessas peças ao acaso, indique na forma de fração, número decimal e porcentagem a probabilidade de a peça retirada ser. 2 pontos. Galera, probabilidade pode ser escrita em qualquer uma dessas formas, fração, número decimal e porcentagem.
nós sempre começamos pela fração e depois nós partimos para as outras, beleza? Então, começando aqui na fração, probabilidade. Embaixo é o total, quantas peças eu tenho ao todo? Ao todo eu tenho 40 peças. E em cima eu coloco quantas me interessam. Dessas 40 peças eu tenho 16 perfeitas, afinal eu quero as peças perfeitas. Então a fração fica 16 sobre 40. O que eu posso fazer aqui, para facilitar nosso cálculo, é dividir, tá? Eu posso dividir isso aqui por quanto, né? Para simplificar essa fração. Posso dividir por 8, né? Então, dividindo ambos por 8, 16 divididos por 8 fica 2. 40 por 8 fica 5. Pronto, essa é a minha probabilidade 2/5. Professor, deixar 16 sobre 40 está errado? Não, mas normalmente eles trabalham sempre com as frações simplificadas, tá bom? Então a fração é 2/5. Inclusive, essa fração, vou até pegar uma cor aqui diferente, pegar o vermelho. Essa fração simplificada me ajuda na hora de fazer a conta, né? Porque eu quero o número decimal. E o número decimal é muito mais fácil trabalhar com números pequenos. Imagine calcular 16 divididos por 40. Pô, número grande. É mais fácil fazer aqui, ó, 2 divididos por 5. 2 é menor, não dá para dividir, então eu coloco esse 0 aqui e o 0, aqui embaixo. E agora eu calculo. Que número vezes 5 dá 20? Obviamente é o 4, né? Então, 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 20, 0, 0. Ou seja, o número decimal é 0,5, não, hoje que tá doido? 0,4, ok? E porcentagem? É só pegar esse número e multiplicar por 100. Isso aqui vai dar exatamente 40%. Pronto, achei esses três valores, 2/5, 0,4 e 40%. Beleza? E nas defeituosas, professor? Mesmo esquema. Embaixo total 40, em cima quantas me interessam. Se eu tenho 16 perfeitas, quantas peças aqui seriam defeituosas? Muito bem, seriam 24 peças, né? 24 mais 16 dá 40. Bom, vamos simplificar essa fração então? Dá para dividir ambos por 8 novamente, né? 24 por 8 fica 3, 40 por 8 fica 5, 3/5. Olha que legal! Perfeita é 2/5, defeituosa 3/5. 2 mais 3, 5 sobre 5, 100%. Galera, então defeituosas nós chamamos de evento complementar ao evento perfeita. Como assim? Ele é o quanto falta para finalizar 100%. Eu preciso fazer todo esse cálculo de novo? Não, nós vamos fazer, mas não era necessário. Por quê? Se aqui eu tenho 0,4, quanto falta para dar 1? Lembra 100%? Em número decimal vale 1. Então 0,4 voltam 0,6. Então aqui eu já sei que é 0,6. Assim como, se eu tenho 40%, quantos que faltam para 100%? Faltam 60. Então aqui vale 60%. Mas, como nós gostamos de mostrar o porquê aqui no nosso canal, então vamos fazer esse cálculo, né, de 3 divididos por 5 e provar que estamos corretos. Para isso não tem como fazer a conta, então coloco um 0, 0, aqui embaixo. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0, 0, carinha feliz, porque finalizamos mais um exercício de maneira muito tranquila e muito fácil. Beleza? Vamos para o nosso, então, 14º exercício. Falta pouco, nosso penúltimo exercício de hoje, beleza? Questão de estatística, ou nosso mascote, estística, beleza? Então bora lá, galera. Número 14 fala assim: o professor de matemática aplicou em uma de suas turmas uma prova de 5 questões do tipo verdadeiro ou falso, valendo 1 ponto para cada uma. O gráfico de barras verticais a seguir relaciona as notas ao número de alunos que atingiu, ok? Qual é a porcentagem de alunos que conseguiram nota 2? Bom, primeiro, né? Eu quero saber quantos alunos tem ao todo, né? Vamos contabilizar? Primeiro, quantos alunos tiraram 0? Ele está na metade entre 0 e 2, então aqui eu sei que tem 1 aluno. Quantos alunos tiraram 1? Opa, 4 alunos. Quantos alunos tiraram 2? Está entre 4 e 6, então aqui eu sei que é 5. Quantos alunos tiraram 3? Exatamente 8. Quantos alunos? Opa, aqui 8 estranho, né? Então aqui eu sei que é 8. Quantos alunos tiraram 4? Vai até o 12. E quantos alunos tiraram 5? Ele vai até a linha do 10. Agora vamos somar 1 mais 4 mais 5 mais 8 mais 12 mais 10.
1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 12, 30. 30 mais 10 dá 40 alunos. Então, essa turma possui 40 alunos. Ele pergunta, quantos alunos tiraram nota 2? Nesse caso, eu sei que eu tenho 5 alunos. Ele pergunta, o número 5 é quantos por cento de 40? Regrinha de 3, bora, fica mais fácil de calcular? Então, tem aqui, ó, porcentagem e número. Eu sei que 100% equivale a 40 alunos. Eu quero descobrir 5 alunos vale quantos por cento? Aí você vai pensar assim, professor, isso aí é inversamente ou diretamente proporcional? Pensa comigo. Se eu diminuo o meu número, o que precisa acontecer com a minha porcentagem? Precisa diminuir também. Então, a grandeza diretamente proporcional multiplica cruzado, ok? Então, vamos lá. Eu tenho que 40 vezes x equivale a 100 vezes 5. Então, x igual 100 vezes 5 fica 500 divididos por 40. Fazendo essa conta, então, aqui, primeiro cortando os zeros, 50 divididos... Opa, cortei o zero errado, né? Então, aqui, ó, vamos cortar esses zeros, beleza? 50 divididos por 4 dá 12,5%. Então, eu tenho 12,5% de alunos que tiraram nota 2, beleza? Vamos agora para o nosso último exercício de hoje, que fala sobre média. Galera, se tem dúvida sobre média também, tem vários vídeos no canal, temos inclusive um canal só falando de média, moda e mediana, e também aqui no 6º ano, no 8º ano e no 9º ano, teremos exercícios falando sobre média também, você pode conferir nossos vídeos, tá? Vídeo de revisão do 9º e do 8º ano sairão semana que vem, tá bom? Dia, se eu não me engano, dia 17 e dia 19, tá? Se não me falha a memória agora, tá bom? Então, está vendo esse vídeo depois da data, né? Pode procurar aqui 8º e 9º, se não, espere seu vídeo e veja também, que vai te ajudar também a calcular, aprender a calcular médias, beleza? Então, bora nosso último exercício de hoje. Eu pego aqui a cor azul. Num jogo do campeonato de basquete de seu estado, um time entrou em campo com 5 jogadores com as seguintes alturas: 1,96, 1,87, 1,98, 2,02, 1,92. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 alturas. Qual é a média das alturas dos jogadores? Galera, média. Soma todo mundo e divide por quantos números você está somando. Então, primeiro eu vou calcular o seguinte, ó. 1,96 mais 1,87 mais 1,98 mais 2,02 mais 1,92. E eu estou somando 5 números. Então, vou fazer tudo isso divididos por 5. Vamos fazer essa continha aqui do lado? Então, bora. 1,96 mais 1,87 mais 1,98 mais 2,02 mais 1,92. Bora fazer essa conta aí? Deixa eu pegar outra cor para a gente não se confundir. Vou pegar o vermelho. 6 mais 7, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 2, 23. Mais 2, 25. Então, termina em 5, sobe 2. 9 mais 8, 17. 17 mais 9, 26. 26 mais 0, 26. 26 mais 9, 35. 35 mais 2, 37. Sobe o 3, vírgula embaixo, vírgula sempre. E agora soma, né? 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 2, 5, mais 1, 6, mais 3, 9. Então, aqui a minha conta será 9,75 divididos por 5. Bora fazer essa continha? Então, 9,75 divididos por 5. Primeiro não dá para dividir, quer dizer, dá, né? Mas vamos tirar essa vírgula, que é muito mais fácil de calcular. Deixa eu pegar o amarelo. Como que eu tiro essa vírgula? Coloco 2 zeros aqui e essa vírgula desaparece. 975 divididos por 500, aqui obviamente tem que ser o número 1. Não sei se amarelo está aparecendo ou não, pega o laranja mesmo, né? Então, o número 1, 1 vezes 500 dá exatamente 500. Sobra 475. Dá para essa conta? Não dá. Então, vírgula 0. 500 divididos agora por 4.750. Bom, 500 vezes 9 dá 4.500. Então, aqui eu sei que é 9. Dá 4.500. Subtraindo, sobra 250.
Não dá para fazer essa conta, como já tem uma vírgula, coloca um zero a mais, agora 2.500. Aqui, obviamente, vai ser o número 5, né? 5 vezes 5, 25. Então, aqui dá 2.500 também. 2.500 menos 2.500, 00, carinha feliz. Então, resposta, altura média é de 1,95 metros, tá bom, galera? E, pessoal, qual que é a função da média, né? A função da média é você pegar seus dados que estão distribuídos e direcioná-lo ao centro, como se todo mundo fosse dessa maneira, beleza? E essa aula ficou fácil ou difícil? Respondendo a pergunta, espero que esse vídeo tenha ficado fácil para você, galera. Se você curtiu, novamente quero te convidar a deixar seu like, inscrever aqui no canal, ative o sininho para não perder a notificação. E é isso, galera. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijo de coração e até o próximo vídeo. Valeu!